Galera do Vini Bicho, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Adriano Santana, aqui é o Leonardo Rico, né, nosso professor de Química, eu com Biologia, e hoje a gente vai dar algumas dicas para vocês sobre biociclos, né? Nós vamos abordar alguns biociclos, o Léo vai falar um pouco mais e a gente vai tocar para ver aí para cima de vocês, para vocês se dar bem no Enem, que o Enem tá chegando e ter concentração total, beleza? Galera, a gente resolveu escolher esse assunto, falar de ciclos biogeoquímicos, porque ele aborda tanto a parte de química como a parte de biologia. Vocês vão ver que nas questões que a gente escolheu, uma aborda um pouquinho mais de química, outra aborda um pouquinho mais de biologia, então é melhor conferir essas duas disciplinas que vai te ajudar bastante. E aí segue a gente que a gente não vai se perdendo, ok? Existem 4 biociclos importantíssimos, que sempre aparecem no Enem, sempre são contemplados, né? São os principais: ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do cálcio e do nitrogênio. Hoje, em específico, a gente está apostando no ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio, beleza? Então a gente vai começar pelo ciclo do carbono. Bom, no ciclo do carbono, de forma natural, ele é absorvido da atmosfera, o CO2, através das plantas, né, o processo de fotossíntese, que o Adriano vai explicar um pouco melhor, e outros seres autótrofos. O problema é que tem uma ação humana, como a gente disse antes, de queima dos combustíveis fósseis, que interfere em tudo isso, que esse não é um processo natural. Mas a fotossíntese provavelmente vai ser chamada aí na biologia, né? Ou seja, se você pensa em falar do ciclo do carbono, a gente entra com o processo de fotossíntese, que é um processo natural de absorção do carbono da atmosfera. O que é fotossíntese, resumindo? Transformação do carbono inorgânico em carbono orgânico. É fixação do carbono num vegetal, né? Ela faz isso em 2 etapas, a fase clara e a fase escura. Não sei se vocês se lembram, mas a fase clara é importante falar, a fase fotoquímica, onde eu tenho uma quebra da molécula de água, liberação de oxigênio para a atmosfera. E a fase não clara ou a puramente química é a parte que ela absorve o gás carbônico, entra no ciclo de Calvin e libera a glicose, o glicídio, na sua formação. Mas isso é fixação de carbono. Como é que esse carbono é liberado nesse ciclo comum? Essa glicose agora é utilizada tanto pelo próprio vegetal quanto pelos seres heterótrofos, num processo chamado respiração celular, onde eu tenho a quebra da molécula de glicose na presença de oxigênio, resultando em gás carbônico, água e energia. Por que a gente quebra a glicose? Para fazer energia, mas a gente gera resíduo. E um desses resíduos da respiração é a próprio CO2. E esse CO2 que volta para a atmosfera. Aí as plantas pegam de novo no processo de fotossíntese, fixam nela. Alguns seres comem as plantas, outros comem os que comem as plantas. Eu estou falando já de uma cadeia alimentar. E esse ciclo vicioso fica tranquilo na atmosfera. Explosões de vulcões, todo o processo natural da atmosfera sempre ocorreu. Mas aí, como o Léo disse, vem o homem. A ação antrópica vem para entrar de sola, e é ela que vai aparecer para vocês. E qual que é o problema aí? Os combustíveis fósseis estavam no solo e eles estavam ali no ciclo natural, eles continuariam ali. O problema é que o homem retira esse combustível fóssil, principalmente em forma de gás, de petróleo, e utiliza nos carros, em automóveis, em indústrias, e joga de novo na atmosfera. E aí quem não fazia parte do ciclo, agora passa a acumular. Aí você fala, caramba, a planta ela ficava ali, ó, naquela loucura, tirando carbono da atmosfera e fixando. Aí o petróleo, que há milhares de anos fossilizou e ficou lá embaixo quietinho, o homem vai lá e joga de volta para a atmosfera. Bom, se eu joguei mais carbono para a atmosfera, como é que eu faço para tirar carbono da atmosfera? Eu deveria plantar mais. Ou seja, a natureza mantinha em equilíbrio o tanto de carbono na atmosfera como no solo. O problema é que agora a gente tira do solo em excesso e joga na atmosfera e não tem quantidade de árvores suficiente, de algas que conseguem fazer esse processo. E a quantidade que tinha, o que o homem fez? Desmatamento. Aí, olha a dupla, eu ia falar cagada, mas não pode falar. Mas olha a dupla bobagem que o homem faz. Ele pega carbono que estaria guardado e joga para a atmosfera. E quem retiraria o carbono da atmosfera, a gente vai lá e desmata. E depois a gente reclama do aquecimento global, esse excesso de carbono que está na atmosfera, aumentando a fixação até de calor no próprio planeta, e aí esse aumento é uma outra aula, mas a gente vai se prender aqui mais nessa parte do ciclo do carbono. E temas que podem ser contextualizados aí, ilhas de calor, aquecimento global, efeitos estufas, todos eles relacionados com o ciclo do carbono. Lembrando que efeito estufa é algo benéfico para o planeta. Quando a gente bota carbono a mais, eu dentro dessa estufa proporciono o aumento da temperatura do planeta, aquecimento global, e isso vai dar um intemperismo complicado, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui no nosso ciclo do carbono. E para a gente falar um pouquinho mais do ciclo do carbono, para você visualizar melhor, eu vou pedir aqui para surgir a imagem. Aparece a imagem, galera, bota aí, pronto. A imagem está aí, tá? Então se liga nessa imagem.
Essa imagem nós temos o acontecimento do ciclo do carbono de forma comum. Toda vez que aparecer uma imagem dessa, galera, numa prova, analisa ela direitinho, olha passo a passo o que está acontecendo. Né? Então você tem queima de combustível fóssil, respiração. Né? Quando a gente fala queima do combustível fóssil, não pode esquecer, não fazia parte, foi colocada pelo homem, então faz parte hoje de uma realidade. Tá? Mas eu tenho respiração, que libera carbono para a atmosfera, decomposição de matéria orgânica, que também libera carbono para a atmosfera, né? E a reabsorção desse carbono é feito, se você observar, exclusivamente pelos seres fotossintetizantes, que estão presentes nas matas, que são as vegetações, e até mesmo na água. Bom, o que você pode prestar atenção aí? Na atmosfera, no equilíbrio natural, tem uma quantidade de carbono muito menor do que nos oceanos. Os oceanos e as geleiras são uma quantidade muito grande de carbono. Então, naturalmente, eles permaneceriam ali. A partir da atividade humana, você interfere esse ciclo e joga esse carbono para a atmosfera. Então, esses ciclos naturais, respiração, a vegetação respirando, tanto o ser humano, não liberam tanto carbono para a atmosfera como essa atividade humana. E isso que causa esse desequilíbrio todo, que é o que a gente comentou, que causa efeito estufa, aquecimento global e toda essa interferência. Quando a gente fala de aquecimento global, olha uma das grandes problemáticas aí, o derretimento dessas geleiras e o desprendimento desse carbono. Né? Existem até alguns filmes que já passaram que mostrava que quando você quer fazer uma datação para saber a quantidade de carbono que era em eras passadas, você fazia perfurações no gelo e conseguia ver a quantidade de carbono existente ali fixado. Né? Então dava para saber, olha, em outras eras já tivemos tamanha quantidade de carbono, hoje a quantidade de carbono está tanto quanto, ou está maior, né? Ou está menor nas geleiras. Se o carbono não está preso na geleira é porque ele já está na atmosfera, e aí não é boa coisa, porque eu vou proporcionando o quê? Cada vez mais o aquecimento global, não é isso? E hoje aí você pode ver essa mudança no nível do mar, mudança nas geleiras, então essa datação pelo carbono, por exemplo, já começa a ficar complicado nesse processo. E aí entra o processo de dessalinização dos oceanos, e não esquece, toda vez que falar de aquecimento global, você não pensa só em calor. Onde era muito frio vai ficar mais frio ainda, porque vai ocorrer dessalinização e água gelada vai ficar na superfície. E as correntes de água quente que subiriam das regiões tropicais para as regiões árticas, ou desceriam para as regiões árticas, norte e sul, vai concentrando na região mais tropical, e onde é quente vai ficar mais quente. Aquecimento global significa que onde é quente fica mais quente, e onde era muito frio vai ficar mais frio ainda. Okay? E os processos de mudança climática, tufões, tornados, tsunamis têm se agravado nos últimos tempos, isso muito em decorrência desse aquecimento devido ao mudança do carbono. Mas voltando aí nessa imagem, tá? Se liga aí, a imagem contempla tudo isso, tá? É principalmente essa parte cíclica, tá? Não deixando de observar que existe também a liberação da queima do combustível fóssil. E já que a gente está falando de combustível fóssil, volta para a gente, pronto. Já que a gente está falando de combustível fóssil, eu não posso esquecer de comentar uma coisa para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar da Operação Rodízio, que ocorre na cidade de São Paulo. O que seria essa Operação Rodízio? Em certos dias da semana, certas numerações de placas de automóveis, finais de placas de automóveis, não são permitidas rodar em um certo horário, que são os horários de pico, de maior quantidade de carro, né, no trânsito. Diminuindo a quantidade de carro, diminua a emissão de CO. A galera fica pensando, o carro ele libera muito dióxido de carbono. Não, eu estou falando do monóxido de carbono. Lembrando lá que a combustão pode liberar, a combustão completa, se o carro estiver redondo, o motor estiver bom, libera o dióxido de carbono, CO2. Ele é um problema para a atmosfera, ele vai interferir no efeito estufa, até na camada de ozônio. Porém, se ele não tiver um motor regulado, que é o que a gente vê, por exemplo, caminhão liberando fumaça preta, ou um carro que não tiver um motor legal, libera monóxido de carbono, que é o CO, e libera o carbono em forma de fuligem, que é aquela fumaça preta. Para a nossa saúde, o carbono em forma de fuligem não é tão ruim, porque a gente consegue filtrar isso nas nossas narinas. Mas o monóxido de carbono atua na nossa hemoglobina e causa um problema mais grave. Caramba, o monóxido de carbono, só para você ter ideia, tem o chamado efeito garagem fechada, que foi um grande problema na década de 70, década de 80, que o carro ele não era tão regulado, tinha que puxar o afogador, deixava o carro esquentando. E aí o que acontecia? O que acontece até hoje com esses carros mais antigos que não estão bem regulados? O monóxido de carbono, quando ele entra em contato com a nossa hemoglobina, ele faz uma ligação estável. Enquanto o CO2 e o oxigênio não têm uma ligação tão estável. Então, quando eu tenho trocas de gás carbônico e oxigênio dentro do nosso organismo,
o sangue consegue liberar um e pegar outro facilmente. Agora, quando o monóxido de carbono entra em contato com a nossa hemoglobina, e o que é a hemoglobina? Aquela proteína responsável por segurar o oxigênio e transportar até a célula, e depois pegar o gás carbônico da célula e trazer para o pulmão. Só que essa hemoglobina agora está ocupada pelo CO. E aí o que vai acontecendo? Você vai inspirando cada vez mais monóxido de carbono, vai ocupando cada vez mais as suas hemoglobinas e vai morrer por asfixia. É algo muito grave. Muitas crianças morreram dentro dos carros, numa garagem fechada sem ventilação, né? No ambiente, na atmosfera, em áreas abertas, não é tão nocivo. A gente não nota isso. Mas, fora o prejuízo do próprio aquecimento global, da emissão de carbono da atmosfera, a gente tem que levar em conta, e esse foi um dos argumentos que concretizou a necessidade de uma operação rodízio numa cidade com tanta emissão de carbono para a atmosfera por queima de combustível fóssil. Então, quando for estudar para o Enem, já faz esse link. Termoquímica, combustível, comburente, qual a diferença? Combustível precisa de um comburente. No nosso caso aqui, falando de combustíveis fósseis, combustível, qualquer fonte, gasolina, diesel, qualquer um oriundo do petróleo já é um combustível de carbono, além do etanol, que também é um combustível de carbono. E precisa de um comburente que normalmente é o oxigênio e pode ter 3 tipos de combustão. A incompleta, que pode liberar carbono em forma de fuligem, ou CO, monóxido de carbono, ou a combustão completa que libera o CO2. E só para não deixar de fechar, porque a gente vai resolver uma questão agora com vocês, a gente só tem que falar uma coisa. Por que substituir o combustível fóssil por outros tipos de combustíveis? Gente, a cana-de-açúcar, por exemplo, que gera o etanol, quando eu tiro ela, que eu trituro ela, que eu queimo no final em forma de combustível, esse carbono volta para a atmosfera. Um novo plantio de cana, ele vai ser fixado e vai virar um vegetal de novo. Então ele está dentro de um ciclo controlável. Já o carbono oriundo do combustível fóssil, ele é liberado. Eu estou tirando a vegetação que fixaria ele. Eu não consigo nem fazer ele de novo, porque ele levaria milhares de anos dentro de um vegetal que entraria em decomposição e deveria ser soterrado sob temperatura e pressão específica. Então, os combustíveis que a gente chama de combustíveis verdes, né, são aqueles que eu consigo replantar e renovar de uma forma mais interessante, e esse plantio é dentro de um ciclo. O carbono que foi para a atmosfera na queima do combustível etanol volta a fixar na planta que foi plantada ali. Quando ela cresce, ela vai fixando esse carbono. Então eu tenho retirada daquela grande quantidade, emissão de novo, retirada, e fica um ciclo controlado, tá? Diferente do combustível fóssil, né, que é muito preocupante. É quem mais agrava os problemas de efeito estufa, de aquecimento global, né, no nosso planeta. Então vamos lá para a questão? Bora nessa. Se liga na questão aí, dá uma olhada. Lê com a gente essa questão. Bom, eu vou ler a questão, o Léo vai fazer alguns comentários e eu vou ajudando aí para chegarmos juntos aí numa resposta correta. Primeiro a gente vai dar um tempinho para você também pensar. Olha aí. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono, armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Vamos lá. Antes de ler qualquer texto, você primeiro já lê o questionamento que vai ser feito a você. De repente você já até elimina esse texto e no Enem esse tempo que você vai ganhar é precioso. Exatamente. Ou você vai ler o texto já com mais objetividade, para você não ter que ler 2 ou 3 vezes, tá? O questionamento vem. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca, letra A, o aumento da porcentagem de carbono contido na atmosfera. Calma, não se joga no esparro. Vamos ler tudo. Redução, letra B, redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Letra C, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Letra D, aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. E letra E, redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Pensa aí um pouquinho, me responde, a gente vai dar um pause que a gente não vai parar aqui não. Dá um pause aí, tenta achar a resposta, porque a gente vai já fazer o comentário, tá? Bom, alternativa correta, Léo? Letra D. Lembra quando a gente falou da quantidade de carbono tanto nos oceanos, tanto na atmosfera?
de forma geral, a gente tem muito mais carbono nos oceanos do que na atmosfera. Então, isso engloba também o petróleo. O petróleo está no solo, está abaixo do oceano. Então, se a gente tira isso para um combustível fóssil, se a gente queima, se a gente muda essa cadeia, a gente está jogando esse combustível que a gente queimou para onde? Para a atmosfera. Então a letra D contempla isso que o Ló está falando. A sua dúvida poderia ficar, por exemplo, na letra A, que diz aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Observe que Terra está escrito aí com letra maiúscula, então ele está se referindo ao planeta Terra. E a quantidade de carbono não muda. E essa é a pegadinha, porque se você pensa na Terra como solo, você até estaria acertando que você está tirando o carbono realmente do solo. Exatamente. No caso, na forma do petróleo, mas você está jogando para a atmosfera. Isso não está mudando na Terra, pensando como o globo, você não muda a quantidade de carbono, não tem como você mudar a quantidade desse elemento. Então não esquece que o Enem te cobra essa habilidade, a habilidade de ter atenção e saber ler. Terra com letra maiúscula está se referindo ao planeta e não exatamente ao solo. Uma letra aí muda a sua questão e sua pontuação no Enem. Pronto, tirou a questão. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da parte de carbono e acessa aí, vire bicho, tá bom? E não esquece, ano que vem, 2019 para frente, vamos arrebentar com muitas videoaulas, com muitas dicas, dando Enem de bandeja como a gente está dando agora. E você vai ver, vai ter ciclo do carbono lá no Enem, você vai lembrar da gente, porque vire bicho é na cabeça. Bicho com X. É isso aí, valeu.